Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem justamente o intuito de levar a profundidade das Sagradas Escrituras até você. Você que quer realmente conhecer o que a Bíblia está dizendo, você está no lugar certo. E eu quero já também dizer a você o seguinte, o texto de hoje tirado de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22, é um texto muito importante, porque é o momento no qual Jesus inicia o seu ministério dentro daquilo que é a obra de Lucas, exatamente. Trata-se do momento no qual ele entra na sinagoga em Nazaré e faz a leitura do profeta Isaías. E esse texto vai justamente revelar aquilo que é o programa messiânico de Jesus, ok? Esse texto é importantíssimo. Ele é um dos mais fundamentais para a compreensão daquilo que é a identidade de Jesus de Nazaré. Então, sem mais delongas, eu quero já pedir que você possa fazer o seu comentário, deixar aqui a sua curtida, dizer aquilo que está sendo para você o estudo bíblico, o estudo dos evangelhos dessa forma mais aprofundada, teológica, exegética. Como é que tem sido isso para você? Coloca aqui embaixo nos comentários, isso também ajuda e faz com que o nosso vídeo chegue e alcance muito mais pessoas, beleza? Vamos então para a leitura e comentário do texto que diz justamente assim. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias da graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é o filho de José? Bom, pessoal, a primeira coisa importante aqui é que o texto afirma que Jesus então voltou para a Galileia. Nos textos anteriores a este capítulo 4, nós temos Jesus sendo batizado, isso lá no Rio Jordão, muito possivelmente na região da Judéia. Depois Jesus, cheio do Espírito Santo, vai até o deserto. Sabemos, este deserto fica na região sul do país, é a região da Judéia, e o texto faz então a referência de que ele volta para a Galileia, ou seja, para o norte. Então ele foi batizado e foi para o deserto no sul, agora ele está indo novamente para o norte, para a região da Galileia, mais especificamente o texto vai dizer para a cidade de Nazaré, que foi onde ele se criou, ok? Onde ele cresceu. Então, o texto afirma isso. Depois, há um outro dado fundamental aqui em relação à questão da Galileia. A Galileia era, naquele tempo, um local onde você tinha tanto uma população de judeus quanto uma população de pagãos. Isso é muito importante, porque Jesus inicia seu ministério no local, portanto, em que ele pode atingir diversas pessoas de diversas tradições religiosas e também culturais, ok?
E o texto vai afirmar que ele foi com a força do Espírito. Esse dado é muito importante, porque Lucas, ele justamente enfatiza a ação do Espírito em todo aquele que exerce algum tipo de papel importante na sua narrativa. Não é diferente aqui em relação a Jesus, ok? E aí é muito interessante que esse fato de Jesus ter o Espírito em sua vida já foi anteriormente por 2 vezes afirmado. Lá no capítulo 3, versículo 22 e no capítulo 4, versículo 1 de Lucas. E aqui, mais uma vez. Isso para justamente fazer referência concreta ao fato de que ele é o ungido da parte de Deus, ok? Esse dado é muito importante. E aí o texto então diz que a sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha. Essa é uma expressão utilizada por historiadores greco-romanos quando querem falar de alguém que é importante, falam da sua fama que se espalha, que alcança até outros lugares, é uma expressão comum no mundo greco-romano. Depois nós temos o fato que é dito aqui a respeito de Jesus no versículo 15, que ele ensinava nas sinagogas. Bom, uma das coisas que mais Lucas vai enfatizar é justamente isso. Jesus é aquele que ensina as pessoas. Nós temos isso no capítulo 4, versículo 31, capítulo 5, versículo 3 e no versículo 17. Nós temos isso no capítulo 6, versículo 6, no capítulo 13, versículo 10, no versículo 22, no capítulo 19, versículo 47, no capítulo 20, versículo 1 e versículo 21, capítulo 21, versículo 37, capítulo 23, versículo 5 e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Então, aqui é algo muito importante para o texto lucano. Uma das coisas principais do ministério de Jesus é ensinar. E aí o texto continua, dizendo que ele era glorificado por todos. E esse texto é muito importante para nós, porque o verbo glorificado o termo glorificado, ou melhor, é o termo doxazo. E esse termo é utilizado muitas vezes como uma resposta positiva à ação de Jesus dentro da obra lucana. Isso vai acontecer no capítulo 5, versículos 25 e 26, capítulo 7, versículo 16, capítulo 18, versículo 43, capítulo 23, versículo 47. Então, já aqui no início da apresentação do ministério de Jesus de Nazaré, já aparece esta forma positiva para falar a respeito das suas obras, das suas ações. E aí, pessoal, um outro dado interessante é que o texto vai dizer justamente que ele era glorificado por todos. E ele era glorificado por todos em toda a região circunvizinha. E isso vai criar um contraste dentro da narrativa, porque quando Jesus estiver lá em Nazaré, na sua cidade, não é, fazendo a leitura e fazendo a interpretação do texto, na sequência narrativa, ele não vai ser tão bem acolhido. Aí ele vai falar do profeta que não é acolhido em sua terra e etc. Então, todas as cidades circunvizinhas, ou a região circunvizinha a Nazaré, aceita, o glorifica, não é? De alguma forma, tem uma palavra positiva em relação às suas obras, mas na sua própria cidade, as pessoas não o aceitam de forma tão profunda. E aí o texto diz que ele foi a Nazaré, onde ele foi criado. Aqui é um dado interessante, o termo, né, a expressão fora criado, no grego, pessoal, é o verbo trefo. E esse verbo trefo, ele se refere justamente a essa ação, não é, de educar uma criança. Agora, há um dado muito interessante.
Esse verbo, à medida em que ele tem uma preposição no grego, que é a preposição aná, portanto ele fica anatrefo, trata-se de um verbo que é utilizado dentro da obra lucana, por exemplo, em Atos, capítulo 7, versículo 20 e versículo 21, para falar a respeito de Moisés. Olha que dado interessante, para falar justamente a respeito do fato de que Moisés foi criado, não é? E, nesse sentido, educado pelo faraó. É muito interessante isso. E também esse mesmo termo vai ser utilizado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 3, aplicado a Paulo. Então, há um paralelo interessante aqui. Você tem Jesus, Moisés e Paulo, que serão figuras muito importantes para a tradição bíblica, não é? E todos eles estão, de alguma forma, ligados a este verbo, ok? Aí o texto continua. Segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Olha, aqui é um dado interessante. Jesus, ele é, como todos nós já sabemos, judeu. E era costume ir à sinagoga. Agora, é muito interessante que Lucas faz questão de mostrar que era parte do cotidiano da família de Jesus e do próprio Jesus e dos primeiros discípulos de Jesus, esta ida até este local de reunião, esse local de estudo da Sagrada Escritura judaica e assim por diante. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 42 de Lucas, a família de Jesus vai até o local religioso. Depois nós temos, não é, Jesus como um judeu pio, não é, um judeu que tem realmente fé, ele vai regularmente à sinagoga, por exemplo, aqui neste capítulo 4, versículo 15, depois também no 31. E depois é muito interessante que, ou em outros textos, como no versículo 44 do capítulo 4, depois capítulo 6, versículo 6 e capítulo 13, versículo 10, Jesus tem uma atividade dentro da sinagoga. E em Atos dos Apóstolos, claro, não é? A sinagoga é um local de atuação dos primeiros cristãos. Nós temos isso em Atos capítulo 13, versículo 5, versículo 14, capítulo 14, versículo 1, capítulo 17, versículo 10, capítulo 18, versículo 4, versículo 26 e depois no capítulo 19, versículo 8. Então Jesus está dentro da sinagoga, um ambiente que era comum para ele, não era um ambiente estranho. E ele se levanta para fazer a leitura. Bom, aqui tem um dado interessante. Era costume, naquela época, que quando um rabi, um mestre, estava numa determinada sinagoga ou numa determinada cidade, ele era convidado a tanto fazer a leitura quanto também, de algum modo, interpretar o texto que foi lido. Tá? Então esse dado é muito interessante. Aqui, neste sentido, então, parece que o povo que está nessa região dessa sinagoga em Nazaré crê que Jesus, de algum modo, é alguém que pode ensinar alguma coisa. Então ele se levanta e ele faz a leitura. Há aqui também um outro detalhe muito interessante a respeito dessa liturgia sinagogal. Naquele momento histórico, a liturgia ela não era tão rígida do ponto de vista das porções que eram lidas nas sinagogas, tá? Mas existia uma certa organização, só que ela era mais livre. E aqui é um dado muito interessante. Jesus vai fazer a leitura de um trecho dos profetas. Na língua hebraica e dentro da liturgia judaica, essa porção lida se chama haftará. Exatamente, é uma porção que você lê um trecho das Escrituras. Jesus, então, vai fazer a leitura da haftará, e é muito interessante aqui, não é, que essa leitura dos profetas ela era seguida por uma leitura da lei, uma leitura da própria Torá, ok? Bom, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Aqui é um dado muito interessante, pessoal. Como eu estava dizendo, havia uma certa liberdade em termos de escolha da leitura.
E quem escolhia a leitura era aquele servente da sinagoga. No hebraico, ele tem um nome, é Hazan. Esse Hazan, ele podia escolher o livro que seria lido do Antigo Testamento. E é muito interessante isso. Por quê? Porque os livros, eles não estavam todos num único volume, eles estavam em rolos. Tá? Então, cada rolo era um livro diferente. Então, havia o rolo de Isaías, existia o rolo do Deuteronômio, o rolo de Gênesis e assim por diante, para que a gente possa entender. Então, o atendente ou este servente, ou este servo, esse Hazan em hebraico, ele pegou e escolheu Isaías. Tá? E ele, neste sentido, coloca para que Jesus pudesse ler este texto de Isaías. E aí o texto diz que Jesus desenrolou o livro. Em português, em algumas Bíblias está abrindo, mas é preciso dizer o seguinte, naquela época os livros eram em forma de rolo, na sua ampla maioria. Tempos depois é que os livros passam a ser colocados assim, em forma de códice. Né? Isso aqui se chama códice, tá? Você tem aqui na margem, não é, aquilo que vai juntar as páginas. Aliás, quem populariza o códice são os primeiros cristãos, porque pensavam ser mais fácil carregar livros nesta forma do que em forma de rolos, tá? Aliás, cabiam até mais porções no único códice. E aí então Jesus encontra o lugar onde estava o texto de Isaías. Lucas, ele cita aqui basicamente dois textos, tá? Como se fosse um só. O primeiro é Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 2, que eu já vou comentar, mas também um trecho de Isaías 58, versículo 6. Ele une aqui, neste momento, tá? E o dado interessante é esse, ele coloca como se fosse uma única coisa, tá bom? Agora vamos entender o que é essa parte do profeta Isaías. Trata-se, pessoal, de uma profecia messiânica, ou seja, que falava a respeito do Cristo, a respeito do Messias. E é justamente uma proclamação que muitos rabinos judeus viam como sendo uma proclamação daquilo que seria o futuro do povo de Israel quando o Messias chegasse. Exatamente, aqui esse dado é muito importante. Aliás, quando nós lemos os textos que são os manuscritos de Qumran, lá da comunidade essênia, que vive lá no deserto da Judéia, nós, ao lermos alguns escritos, eles vão interpretar esse texto de Isaías 61 justamente como um texto que fala a respeito do futuro de Israel no tempo messiânico. E olha que dado interessante, Lucas, sabendo disso, coloca, portanto, Jesus dentro da sua narrativa, lendo esse texto de Isaías. E o texto, ele vai justamente apontar para a realidade de Jesus como aquele que é ungido pelo Espírito. E aí o texto então diz assim, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Aqui eu quero muito que você preste atenção numa das coisas mais fundamentais. Eu não vou aprofundar toda essa questão aqui, tá? Talvez em outro vídeo eu coloque esse tópico. Mas o texto, então, em grego diz assim, pneuma kyriou ep emi, tá? Então o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí diz assim, u eineken ekrisen-me, porque ele me ungiu. Esse ekrisen é a mesma raiz de Cristo, Christos, que é a mesma raiz de crisma. Olha que coisa interessante aqui. Então, Jesus foi aquele ungido por Deus. E no Antigo Testamento, uma das figuras que eram ungidas por Deus era o rei. Então, o termo Christos, em grego, ungido em português,
ou Messias em hebraico, em português ungido, tá? Era justamente um título dado ao rei. Então Jesus está dizendo justamente que ele é esse rei, esse ungido da parte de Deus, esse Messias, ok? O Espírito do Senhor está sobre ele, quer dizer, mais uma vez aqui, Lucas faz a referência de que está o Espírito sobre Jesus. Agora que vem o dado interessante. O Espírito do Senhor está sobre o Messias e esse Messias ele tem um programa missionário. E qual é esse programa missionário? Nós temos então a continuidade dizendo para evangelizar os pobres. Vamos lá. O verbo evangelizar aqui é o verbo euangelizomai. Exatamente. É justamente um verbo muito importante dentro da obra lucana. Tanto em Lucas quanto em Atos, a gente vai encontrar esse verbo ligado sempre a mensagens proféticas que são proclamadas, ok? Tanto no ministério de Jesus, quanto também no serviço dos seus discípulos. Um outro dado importante aqui é justamente ressaltar o fato de que este evangelho proclamado, ele tem como endereço os pobres. Eu já disse aqui em outros vídeos que em Lucas os pobres são justamente muito olhados por Deus em Cristo Jesus. E eu já falei, inclusive, aqui sobre aquela questão da opção preferencial pelos pobres em outros vídeos, tá? Muito fortemente em Lucas isso vai aparecer, pessoal. Desde o Cântico de Maria, no capítulo 1, versículo 52, passando, não é, por outros momentos do texto, como capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 22, capítulo 14, versículo 13, versículo 21, capítulo 16, versículos 20 e 22, os pobres são olhados, são cuidados por Deus. Então, o evangelho é uma boa notícia para os pobres. Pobre aqui, nesse sentido, pitorróis, em grego, é justamente aquele que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar. É economicamente falando mesmo. Agora, é claro que o evangelho não é só para os pobres. O evangelho é para todos aqueles que também estão em diversos tipos de pobreza, nas periferias existenciais, como a igreja fala. Esse dado também é muito importante, mas nunca podemos abrir mão de que a boa notícia de Cristo Jesus é endereçada a quem não tem o que comer, não tem o que vestir e assim por diante, tá bom? Qualquer dia nós vamos aprofundar ainda mais essa questão dentro do texto bíblico. E aí o texto diz, enviou-me. Né? Então, Jesus está lendo para evangelizar os pobres, e aí vem, enviou-me. Esse aqui é o verbo apóstelo. Exatamente, apóstelo é o verbo que é a raiz da palavra apóstolo, que significa enviado, ok? E aí vem então o segundo, para que esse Espírito está ungindo Jesus ou o Cristo, o Messias? Para proclamar a remissão aos presos. Aqui tem algo muito importante. Remissão, aqui, nesse texto em grego, é justamente a palavra afesis. E afesis vem do verbo afesso, e afesso significa perdoar. Então é mais ou menos assim, proclamar o perdão aos presos, tá? Agora, um dado interessante é que esse termo, ele também designa o perdão dos pecados. Lá no capítulo 1, versículo 77 de Lucas aparece isso, e lá no capítulo 11, versículo 4, fala dos débitos de alguém, né? Daquilo que são as dívidas de alguém. Então, Jesus, como Messias, vem para justamente proclamar o perdão aos presos, aos encarcerados, aqueles que cometeram crimes. E é muito interessante esse dado, porque esse termo, afesis,
no Antigo Testamento grego, lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 2, ele vai aparecer dentro daquilo que é o texto concernente ao jubileu em Israel. Então eu quero que você guarde muito essa informação. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes de todo esse texto. O que era esse jubileu? A princípio ele ocorria de 7 em 7 anos. Desculpa. Em 7 em 7 anos. Era o momento em que todos aqueles que estavam em débito, todos aqueles que estavam devendo alguém, tinham as suas dívidas perdoadas totalmente, se zerava, ok? Guarda essa informação que nós vamos aprofundar nela depois. Também esse termo, ele vai aparecer lá em Levítico, capítulo 25, versículos de 8 a 12. Tá? Esse termo, ele vai aparecer aqui justamente também na lei do jubileu, só que agora é o jubileu que vai ser comemorado de 50 em 50 anos. Tá? Então guarda bem essa informação. Tudo bem? Nós vamos voltar a ela depois. E aí a terceira finalidade da unção sobre o Messias é para que ele proclame ou leve os cegos à recuperação da vista. Nós vemos Jesus realizando curas, não é, de cegos dentro do Evangelho, justamente para cumprir essa profecia de Isaías. Quarto, por quê? Ou para que a unção está sobre o Messias? Para restituir a liberdade aos oprimidos ou aos cativos. Tá? O termo aqui, cativo, em grego, ele vai ser usado somente no Novo Testamento por Lucas e Atos. Então, um dado interessante aqui. Aí o texto continua, no versículo 19, o quinto para quê da unção sobre o Messias, e para proclamar um ano de graça do Senhor. A tradução aqui que eu estou usando da Bíblia de Jerusalém, ela não é tão acurada. Por quê? Porque em grego está assim esse texto, kerixai en auton kyrio dekton, ou seja, para proclamar, não é, um ano, só que aí, aquilo que está aqui, ano de graça do Senhor, em grego dekton, significa na realidade um ano aceitável. Bom, é possível colocar o ano da graça, porque o ano aceitável é a mesma coisa que o ano da graça, tá? Mas o que é isso? Vamos entender. É o ano, gente, do jubileu. Exatamente, desse que eu falei em Deuteronômio, desse que eu falei lá no texto de Levítico. O que era esse ano da graça ou esse ano aceitável? A princípio de 7 em 7 anos, depois de 50 em 50 anos, você tem o perdão total. Tanto no âmbito econômico, social, quanto no âmbito, digamos, da sua relação com Deus, se quisermos chamar isso de espiritual. Como é que acontecia? Quando o ano da graça era proclamado, todas as dívidas eram perdoadas e todos os pecados eram perdoados. Jesus, portanto, vem como este que quer proclamar um recomeço, tanto econômico, social, exatamente, quanto também do ponto de vista espiritual. Ou seja, ele prega novas relações humanas, relações mais justas, mais fraternas, mas também ele proclama justamente a relação mais íntima com Deus, porque os pecados são perdoados. E aqui a gente vê as duas dimensões dessa experiência de reino. Uma experiência de reino ligada ao cotidiano da vida concreta, mas também ao cotidiano da vida com Deus. A plenitude desse processo se dará, claro, no último ato que fecha a história, que é a parousia, na glória eterna de Deus, quando o Filho do Homem voltar para julgar vivos e mortos. Mas é muito importante não abrir mão exatamente disso.
O cristianismo prega justamente que a gente deve viver o amor ao próximo concreto no nosso cotidiano. Isso deve transformar as relações que nós temos econômicas, sociais, políticas e assim por diante. Abrir mão disso é rasgar as páginas do texto sagrado da Bíblia, ok? Vamos continuar. E aí o texto diz que ele enrolou o livro, olha aí, por que ele enrolou? Era rolo, lembra? E entregou ao Razã, ao servente. Agora um dado interessante aqui, que o termo servente aqui no grego, que não é o referente ao hebraico Razã, tá? É um termo ligado aos ministros cristãos. Olha que coisa interessante isso. Tá? Então é muito interessante essa referência lucana aqui. E aí o texto diz que ele enrolou o livro e ele se sentou. O verbo utilizado aqui, o verbo se sentar, né, o verbo sentar-se, nesse caso, é um verbo utilizado sempre para aquele que vai ensinar alguma coisa. Aí a gente volta ao início da explicação de hoje. Lembra que um dos atos mais importantes do ministério de Jesus é ensinar? Pois é. Então aqui ele tem um ato de quem vai ensinar. E aí o texto diz que todos na sinagoga olhavam-no. E não olhavam-no de qualquer modo, olhavam-no atentamente. Ou seja, todos estavam esperando que ele fizesse a interpretação do texto. Tá ok? Então esse dado é muito importante, isso era comum naquela época. Só que, em grego, quando a gente lê esse texto, tá? Esse olhar atentamente, atenizo, em grego, é uma palavra muito importante dentro da obra lucana. É um dos termos preferidos de Lucas. Ele vai usá-lo em diversos momentos. No Evangelho, novamente, no capítulo 22, versículo 56, mas em Atos dos Apóstolos, gente, lá no capítulo 1, versículo 10, capítulo 3, versículo 4, versículo 12, capítulo 6, versículo 15, capítulo 7, versículo 55, e assim por diante. Ele vai usar várias vezes. Tá? Então aqui já mostra que as pessoas estavam atentamente querendo ouvir o Senhor, olhando, mirando o Senhor. E aí o versículo 21, então, vem justamente com a interpretação que Jesus dá àquela haftará, aquele trecho que ele leu na sinagoga. E ele vai começar dizendo: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ou seja, ele está dizendo que ele é o Cristo, ele é o Messias. Aquilo está se cumprindo, aquilo que Isaías proclamou agora é uma realidade. E esse hoje vai ressaltar justamente o tempo da graça. É agora, é neste momento. E aí o texto vai dizer no versículo 22 que todos testemunhavam a seu respeito. E aqui o verbo utilizado no testemunhar é justamente o verbo martírio. E esse verbo martírio é muito importante para a obra lucana também. Por quê? Porque depois aquele que receber do Espírito se tornará um mártir, se tornará uma testemunha, segundo Atos capítulo 1, versículo 8. E aí o texto diz que todos estavam ali testemunhando sobre ele e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Olha que coisa interessante. Então as pessoas se admiravam das palavras. E o texto termina dizendo, e diziam, não é o filho de José? Ora, aqui é um dado muito interessante, há sempre uma pergunta em relação à identidade de Jesus dentro do texto do Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, falar de Jesus como filho de José, ou seja, como um trabalhador comum da cidade de Nazaré, era um escândalo. Como é que pode alguém com tanta sabedoria, com tanta autoridade, ter vindo desta origem? Não que José seja uma pessoa ruim, mas era um homem simples. Percebe? Então o texto termina deste modo.
Bom, uma pergunta que fica muito importante é: nós, como seguidores de Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo de Deus, assumimos com ele esta missão de evangelizar os pobres, de proclamar um ano de graça do Senhor, de perdão e de recomeço? Você tem assumido essa missão de cristão? Lembra? Você também é ungido para fazer acontecer, pela graça de Deus, a missão do reino. Pensa nisso. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, desde aqui de Portugal, um grande abraço, gente. Tchau.